Caros irmãos, queridas irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, celebramos também a memória de São José Operário. O Evangelho de hoje é bastante rico, cheio de detalhes. Se nós fôssemos comentá-lo com bastante profundidade, levaríamos bastante tempo. O Evangelho de São João, de modo geral, é bastante rico. E esse texto também tem toda uma simbologia que nós podemos meditar, que nós podemos contemplar aí. É a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos. As duas primeiras tinham acontecido no cenáculo em Jerusalém. Agora, Jesus aparece na Galileia. Jerusalém fica na Judéia, no sul. E agora Jesus aparece no norte, na Galileia, à beira do lago de Tiberíades, do mar da Galileia, lago de Genezaré, lugar onde Jesus chamou os primeiros discípulos. Provavelmente eles estavam em Cafarnaum, que era a cidade onde Pedro morava. Era a cidade onde Jesus ficava hospedado quando eles estavam na Galileia. Quando Jesus apareceu a Maria Madalena na manhã do domingo de Páscoa, ele já tinha dito para ela: vai dizer aos meus irmãos que eu os precedo na Galileia. Ainda duas vezes Jesus aparece em Jerusalém, mas agora Jesus preparou esse encontro lá no lugar onde tudo começou, 3 anos antes. E é interessante que o capítulo 21 do Evangelho de São João, que é o último capítulo do Evangelho, alguns exegetas até são da opinião de que esse capítulo 21 foi acrescentado posteriormente pelo próprio São João ou por um discípulo seu, porque o Evangelho de São João parece ter uma conclusão no final do capítulo 20, que é o Evangelho que nós ouvimos no domingo passado, quando ele diz que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas estes foram escritos para nós acreditarmos. E daí vem o capítulo 21 com este relato de uma aparição de Jesus ressuscitado na Galileia. Esse capítulo é muito semelhante ao que é narrado por São Lucas no capítulo 5 do seu Evangelho. Se nós vamos ao capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, é dito lá que Jesus estava pregando à beira do mar da Galileia, ali em Cafarnaum, e Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores, estavam trabalhando. Jesus solicitou a barca de Pedro para pregar para a multidão. E depois disse para Pedro: avance para águas mais profundas, lançai as vossas redes. Eles tinham trabalhado a noite inteira, mas não tinham pescado nada. Eram trabalhadores, eram homens que conheciam o mar, conheciam a pesca e, no entanto, não tinham pescado nada.
Pedro diz para Jesus: em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes. E acontece uma pesca milagrosa, abundante, e são tantos os peixes que são capturados pelas redes dos apóstolos, dos discípulos, que quase as barcas afundam. É necessário chamar outra barca que está próxima para conseguir segurar as redes. E Pedro, então, assombrado com aquele fato, se ajoelha aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz para ele: de agora em diante, tu serás pescador de homens. Vem e segue-me. E daquele dia em diante, então, Pedro e seu irmão André, João e seu irmão Tiago, eles que eram sócios naquela companhia de pesca, deixam tudo para seguir Jesus. Então vocês vejam que o fato narrado aqui no capítulo 21 do Evangelho de São João é muito parecido com o que é narrado no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, porém, entre um fato e outro, há 3 anos de diferença. O que São Lucas narra aconteceu no início do ministério público de Jesus, quando os discípulos começaram a segui-lo. E o que São João narra agora é uma aparição de Jesus ressuscitado, portanto, algo que aconteceu 3 anos depois. Mas Jesus, pedagogicamente, prepara esse encontro na Galileia. Ele faz, depois de tudo o que havia acontecido, faz os discípulos voltarem lá para o lugar onde tudo começou, lá para o lugar onde aconteceu aquele primeiro encontro, aquele chamado, a vocação. E Jesus pedagogicamente repete o mesmo milagre, porque aqui havia 7 dos 12 apóstolos nessa aparição, e o destaque é Pedro, que havia negado Jesus. Então Jesus prepara aquele encontro. Quando acontece a pesca milagrosa, naquele mesmo lugar onde também havia acontecido 3 anos antes uma pesca milagrosa, São João, o discípulo amado, diz: é o Senhor. E Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, pula na água e vai ao encontro de Jesus, e ele é o primeiro a se encontrar com Jesus. É curioso porque um pouco antes, o Evangelho de São João conta que no domingo de Páscoa, quando as mulheres chegaram dizendo que o túmulo estava vazio, Pedro e João saíram correndo e foram ao túmulo. São João, que era mais jovem, chegou primeiro, mas se deteve diante da porta. E Pedro chegou logo depois, mas foi o primeiro a entrar no túmulo. E em seguida entrou São João, que viu e acreditou. Então aqui também São João é o primeiro que reconhece Jesus, é o Senhor. Mas é Pedro que vai primeiro ao encontro dele, daquele modo impulsivo, espontâneo de Pedro. E, por que não dizer também, apaixonado, né? Não querendo esperar que a barca chegasse até a margem, ele pula e vai ao encontro de Jesus. O texto diz que eles não se atreviam a perguntar quem ele era, pois sabiam que era Jesus. Mas isso é curioso, nas aparições de Jesus ressuscitado, parece que o seu semblante é diferente.
é Jesus, mas eles têm dificuldade de reconhecê-lo. Foi assim com Maria Madalena no domingo de Páscoa. Ela pensou que Jesus fosse o jardineiro, e ela só o reconhece quando ele diz o seu nome, Maria. Os discípulos de Emaús caminham com Jesus vários quilômetros e não o reconhecem, só o reconhecem na fração do pão. Aqui eles o reconhecem quando Jesus realiza aquele milagre que os remete ao primeiro amor, ao primeiro encontro com Jesus, quando tudo começou, quando a vida deles foi transformada, recebeu um novo rumo, um novo sentido. E o texto diz que Pedro estava nu, como Adão, após a queda, também estava nu no paraíso, porque Pedro tinha negado Jesus. E Jesus proporciona aquele encontro justamente para que houvesse uma reconciliação e para confirmar o chamado de Pedro e dos outros apóstolos. Jesus pensa em tudo. Vejam, os apóstolos pescam uma grande quantidade de peixes, mas quando eles chegam à margem, Jesus já tinha acendido uma fogueira, já estava assando alguns peixes, já tinha ali alguns pães. Eles reconhecem também que é Jesus, porque ele parte os pães e os peixes e os distribui naquele gesto eucarístico, como lá na multiplicação dos pães. Agora, a presença de Jesus ressuscitado é diferente. É Ele mesmo. Lá no cenáculo eles o reconheceram porque viram os sinais nas mãos, nos pés, no lado. Viram as chagas gloriosas de Cristo. Mas é uma forma de presença diferente. Antes, quando Jesus estava na Judeia, ele não podia estar ao mesmo tempo na Galileia. Quando estava em Cafarnaum, não podia estar em Jerusalém. Agora, o seu modo de estar presente é diferente. Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, pode estar presente em todas as igrejas, em todos os sacrários, pode estar presente na nossa alma, nós que pelo batismo recebemos o Espírito de Cristo. Então Jesus prepara ali uma fogueira. Pedagogicamente, ele prepara uma fogueira para Pedro, porque foi justamente em volta de uma fogueira que Pedro negou Jesus. Pedro estava lá se aquecendo em volta da fogueira, quando alguém diz: parece que eu te vi no jardim com ele. Não, eu nem conheço esse homem. Aí a criada: certamente és um dos discípulos dele. Não, eu não conheço esse homem, eu nunca o vi antes. 3 vezes Pedro nega Jesus. Pedro trai Jesus, é infiel a Jesus. Ele que antes tinha dito: eu irei contigo aonde fores, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. E Jesus já tinha predito que ele o negaria. Mas agora Jesus fará uma outra predição, uma outra profecia, que Pedro dará de fato, como ele tinha prometido antes, dará a vida por Jesus. Mas é preciso fortalecê-lo, é preciso perdoá-lo da sua traição. É provável até que Pedro pensasse que
Jesus escolheria outro para ser o príncipe, para ser o chefe dos apóstolos. Talvez Pedro esperasse que Jesus dissesse para ele: olha, Pedro, lembra lá quando eu disse que eu faria de você a pedra sobre a qual eu edificaria a minha igreja? Eu disse que te daria as chaves do reino dos céus. Mas vamos deixar quieto, porque afinal de contas você me traiu, você me negou, então vamos ver se existe outra pessoa mais capacitada para assumir esse cargo. Não, Jesus 3 vezes pergunta a Pedro se ele o ama, ali em volta daquela fogueira, ali às margens daquele lago, onde 3 anos antes Pedro tinha decidido deixar tudo para seguir Jesus e se tornar pescador de homens, onde Pedro tinha dito para Jesus: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Tu me amas? E Pedro tem a oportunidade de confessar o seu amor por Jesus. Então agora Jesus confirma a vocação de Pedro, o seu chamado, a sua missão: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E prediz que Pedro dará a vida por ele. Quando eras jovem, tu te cingias, ias para onde querias. Agora, quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E São João diz que Jesus estava antecipando que Pedro daria a vida por Jesus, que Pedro de fato testemunharia o seu amor por Jesus, dando a vida por ele. Desse modo, Jesus perdoa Pedro, confirma a sua missão, a sua vocação e o fortalece. Um fato curioso nesse texto é que antes, quando eles estavam longe, Jesus estava na margem e eles estavam no meio do lago, eles estavam em 7 e não conseguiam puxar todos juntos e tinham dificuldade para sustentar as redes. Depois, quando eles estão perto de Jesus, já na margem, Jesus diz para Pedro que busque alguns dos peixes que eles pescaram. E diz que Pedro então sozinho vem e arrasta as redes do lago para a praia. Ou seja, longe de Jesus ele é fraco, perto de Jesus ele é forte. Jesus o fortalece. É inacreditável o que nós ouvimos, por exemplo, na primeira leitura de hoje. Pedro lá diante dos sumos sacerdotes, diante do sinédrio, fazendo ameaças a eles e dizendo: nós proibimos expressamente que vocês pregassem, que vocês falassem no nome de Jesus, e no entanto vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. E a resposta de Pedro é: eu nunca ouvi falar desse homem, eu não conheço esse homem, eu não sei do que vocês estão dizendo. Não, importa obedecer a Deus antes que aos homens. E eles foram açoitados e saíram dali glorificando a Deus e alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem por causa de Jesus. Que diferença! Os discípulos medrosos, covardes, Pedro que negou Jesus diante de uma mulher, diante de uma escrava, de uma serva. Agora diante do sinédrio, diante dos sumos sacerdotes, diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Nós não temos medo das suas ameaças. Vocês nos proibiram de pregar e nós vamos continuar pregando. Cheio de entusiasmo, cheio de ousadia,
fruto do Espírito dado por Jesus. Jesus perdoa, confirma e fortalece os discípulos. Tudo foi pensado, calculado por Jesus, aquele encontro, para novamente enviá-los, para novamente confirmá-los na sua missão. O venerável Fulton Sheen, que é um bispo norte-americano que viveu no século XIX e está em vias de ser beatificado, dizia que a grande tragédia da vida de Judas é que ele podia ter sido São Judas. No entanto, ele caiu em desespero e se enforcou, sentiu remorso. Mas se ele tivesse feito o que fez São Pedro, se ele tivesse pedido perdão, se ele tivesse dito para Jesus que o amava, ainda que o seu amor fosse pobre, frágil, imperfeito, ele teria sido confirmado por Jesus. Jesus tinha amado e escolhido todos os 12 apóstolos. Depois de passar a noite em oração, Jesus certamente perdoaria e confirmaria Judas. E ele seria São Judas, apóstolo. Teria pregado o evangelho, teria morrido como São Pedro mártir, reparando a sua ofensa, a sua traição. Mas ele, em vez da contrição, que é fruto do Espírito Santo, foi dominado pela culpa, por aquele sentimento de culpa que dominou a sua alma, aquele remorso, caiu em desespero e se enforcou. Então, o evangelho de hoje nos lembra que o Senhor nos chama, nos escolhe, apesar das nossas fragilidades, e é Ele quem nos fortalece. E se nós temos um coração contrito, Ele nos perdoa, e Ele nos confirma na nossa vocação, na nossa missão, no nosso chamado. E todos nós somos chamados à santidade. Longe de Jesus nós somos fracos, nós vacilamos, mas perto dele nós somos fortes. A sua presença nos fortalece e é o Senhor presente entre nós. É preciso ser capaz de reconhecê-lo. Nem sempre ele se mostra de um modo que nós o reconheçamos imediatamente, mas pela fé nós podemos enxergá-lo presente entre nós. E claro, hoje então também fazemos memória de São José Operário. Como nós ouvimos, os apóstolos foram chamados por Jesus enquanto trabalhavam. Eles eram simples pescadores que ganhavam o seu sustento com o trabalho, e ali Jesus os chamou. Jesus os chamou enquanto eles desempenhavam o seu ofício, enquanto eles estavam ali exercendo a sua profissão. E neste dia do trabalhador, dia de São José Operário, nós queremos pedir também a Deus que cada um de nós exerça a sua profissão, cada um de nós desempenhe o seu ofício, o seu trabalho, com espírito de serviço, com o desejo de glorificar a Deus, porque o trabalho dignifica o homem e o trabalho também santifica, como São José que na carpintaria
glorificava a Deus, se santificava, provia o sustento para a sua família, a Sagrada Família, Jesus e Maria. São José, sempre tão discreto, silencioso, mas constante na oração, que ele também nos ensine a entender que é no cotidiano da nossa vida, que é no nosso trabalho, na nossa família, que nós vamos buscando e alcançando a santidade. Nos ajude a fazer da nossa vida cotidiana, nas pequenas coisas, um culto agradável a Deus. São José seja para nós modelo e guia. Amém.